A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 30º e último episódio da série O Coração que Teme a Deus, amém? Então, hoje chegamos ao final dessa jornada de 30 episódios. Foram dias de aprendizado, foram dias de reflexão, foram dias de confronto e também foram dias de crescimento espiritual, amém? Então, dia após dia, fomos compreendendo um pouco mais sobre o que significa verdadeiramente ter um coração que teme a Deus, amém? E talvez você esteja perguntando, depois de tudo que aprendemos, qual é a principal mensagem que precisamos levar conosco? A resposta é simples, mas ela é profunda. Então, Deus deseja encontrar em nós um coração que o tema, não apenas durante uma aula, não apenas durante um culto, não apenas quando nós estamos passando por dificuldade, mas um coração que teme a Deus todos os dias. É esse que ele procura. Um coração que permanece o quê? Fiel. Amém? Então, hoje, nós vamos concluir essa jornada olhando para aquilo que realmente precisamos permanecer depois que os 30 episódios eles terminaram. Então, o que aprendemos nessa jornada? Então, durante esses 30 dias, aprendemos que o temor do Senhor não é simplesmente medo. O temor verdadeiro, ele envolve reverência. O temor verdadeiro, ele envolve respeito, ele envolve também humildade, ele envolve também obediência, ele envolve fidelidade e também submissão a Deus. Então nós aprendemos que o temor ele produz sabedoria. Aprendemos que o temor ele nos ajuda a rejeitar também o mal. E nós também aprendemos que ele fortalece a nossa confiança em Deus. E aprendemos que ele também nos mantém na verdade. Amém? E aprendemos que ele nos conduz ao arrependimento. Aprendemos também que ele produz transformação. E aprendemos que ele nos conduz à santidade. E também aprendemos que ele nos ensina a servir a Deus com sinceridade. E aprendemos também que o temor nos ajuda a permanecer firmes até o fim. Amém? Então percebam que tudo está o quê? Conectado. O temor, ele muda a maneira de como pensamos, ele muda a maneira como escolhemos, muda também a maneira como obedecemos, muda a maneira como tratamos a palavra e muda a maneira como enfrentamos as dificuldades. E acima de tudo, muda a maneira como nos relacionamos com Deus. Amém? Então, o temor não termina nesse último episódio. Mas existe algo muito importante que precisamos entender neste último episódio. Então essa série, ela termina hoje, mas o temor, ele não pode terminar hoje. Amém? Então, esses 30 episódios não devem ser apenas uma sequência de conteúdo que nós ouvimos. Eles precisam produzir uma decisão. Porque não adianta aprender sobre o temor e continuar vivendo sem temor. Não adianta saber que a palavra precisa ser obedecida e continuar escolhendo aquilo que queremos obedecer. Não adianta reconhecer que precisamos permanecer perto de Deus e continuar permitindo que pequenas coisas nos afastem da presença dele. Amém? Então, o objetivo desses 30 episódios não foi simplesmente aumentar o nosso conhecimento, foi permitir que Deus examinasse o nosso coração. Amém? Agora nós precisamos perguntar: o que mudou dentro de mim? Essa é uma pergunta muito importante. Depois desses 30 episódios, ouvindo sobre o temor, meu coração está mais sensível? É isso que nós devemos perguntar. Estou disposto a obedecer? Né? Ou seja, estou mais disposto a obedecer? Estou mais atento à palavra? Estou rejeitando aquilo que desagrada a Deus? Estou buscando mais a presença de Deus? Estou mais humilde? Estou mais disposto a aceitar a correção? Estou vivendo uma fé mais verdadeira? Essas são as perguntas que nós precisamos continuar conosco depois do último episódio. Lembrem-se, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele fala sobre o princípio de tudo. Ao longo desses episódios, nós lemos sobre Provérbios, capítulo 7. E existe um texto que resume muito bem toda essa jornada. Vamos ler? O que aqui nos diz o versículo? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Amém? Então veja, o temor é princípio, é começo,
é fundamento, ou seja, é a base. Então, quando o temor está presente, existe uma disposição correta para aprender, obedecer e também crescer. Mas quando o temor ele desaparece, o conhecimento pode até aumentar. Porém, o coração pode continuar distante de Deus. Por isso, mais importante do que simplesmente saber mais é ter um coração realmente que teme o Senhor. Amém? Então, o coração, ele é o centro dessa nossa caminhada. Então, durante essa série, falamos muitas vezes sobre o coração. E isso não é por acaso, porque Deus não olha somente aquilo que nós fazemos externamente. Ele olha o interior. Então, podemos ter aparência de espiritualidade. Podemos falar palavras corretas. Podemos conhecer muitos ensinamentos, podemos realizar muitas atividades, mas Deus deseja verdade no interior. Então, o coração que teme a Deus, ele não precisa viver de aparência. Ele busca o quê? Sinceridade. Ele reconhece quando erra. Ele aceita a correção e ele deseja aprender e ele deseja obedecer. Então ele deseja permanecer perto de Deus. Esse é o coração que precisamos guardar. Amém? Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala em guardar o coração. A palavra nos ensina, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Então, depois desses 30 episódios, essa palavra precisa ganhar ainda mais significado. Guarde o seu coração, guarde o seu temor, guarde a reverência, guarde a humildade, guarde a sensibilidade e guarde a obediência. Amém? Então, não permita que aquilo que você aprendeu, ele seja roubado pelas distrações da vida. Porque é muito fácil começar bem e, com o passar do tempo, relaxar. É muito fácil ouvir uma mensagem e depois voltar aos mesmos hábitos. É fácil, é muito fácil se emocionar em um momento e esquecer no dia seguinte. Por isso, nós precisamos guardar o coração diariamente. Então, o temor, ele precisa aparecer nas pequenas coisas. Talvez você pense, como posso demonstrar o temor como tema a Deus? A resposta está também nas pequenas coisas. No modo como você trata as pessoas, por exemplo. Na maneira como você fala. Naquilo que você pensa quando ninguém está vendo. Nas decisões que você toma. Na forma como você recebe uma correção. Na maneira como você trata a palavra. Na sua fidelidade. Na sua sinceridade. No seu compromisso. Nas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Então, o temor verdadeiro, ele não aparece apenas em grandes momentos. Ele aparece principalmente nos detalhes. Porque é nos detalhes que o coração revela quem realmente governa a nossa vida. Amém? Então, temor é uma decisão diária. Por isso, depois desses 30 episódios, faça uma decisão. Eu vou continuar cultivando o temor do Senhor. Então, hoje, amanhã, depois da manhã, nos dias bons, nos dias difíceis, sempre eu vou cultivar o temor do Senhor. Amém? Então, quando eu entender, quando eu ainda também não entender. Então, quando for fácil obedecer. Então, quando for difícil também obedecer. Então, quando eu for elogiado, quando ninguém reconhecer, eu continuarei o quê? Temendo ao Senhor. Amém? Porque o meu relacionamento com Deus não pode depender das circunstâncias. O temor ele precisa tornar parte da minha vida, parte das minhas escolhas, parte da minha identidade espiritual. Amém? Então, um último convite eu vou levar vocês à reflexão. Então, antes de nós encerrarmos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Pense, como estava o seu coração quando vocês começaram essa jornada? E agora? Como está o seu coração depois desses 30 episódios? O temor aumentou? A obediência aumentou? A reverência aumentou? A sensibilidade aumentou? A minha vontade de buscar a Deus, ela aumentou? Estou mais consciente da necessidade de permanecer na verdade? Estou mais disposto a abandonar aquilo que desagrada ao Senhor? Então, se alguma dessas respostas ainda for não, não desanime. O propósito não é terminar os 30 episódios acreditando que já chegamos ao fim. O propósito é continuar crescendo.
Porque um coração que teme a Deus, ele permanece o quê? Um coração ensinável. Ele permanece humilde e ele permanece em constante transformação. Amém? Agora, neste último episódio, eu quero deixar uma decisão no seu coração. Não permita que o temor seja apenas um tema que você estudou. Faça dele uma realidade. Não apenas fale sobre temor, viva em temor. Não apenas conheça a palavra, obedeça a palavra. Não apenas conheça os seus erros, arrependa-se e mude. Não busque, não apenas busque a presença de Deus quando precisar de alguma coisa. Permaneça perto dele todos os dias. Não apenas comece bem, permaneça fiel até o fim. Amém? Então, hoje nós vamos encerrar essa série. E assim, chegamos ao nosso final dos nossos 30 episódios. Então, quero agradecer a você que esteve conosco durante toda essa jornada. Foram uns dias falando sobre um assunto que não termina aqui, porque o temor de Deus, ele precisa continuar sendo cultivado todos os dias. Então, leve essa mensagem com você, guarde no coração aquilo que Deus falou. Continue buscando, continue aprendendo, continue obedecendo, continue crescendo espiritualmente. E acima de tudo, continue temendo ao Senhor. Que o Deus que começou essa jornada conosco continue trabalhando profundamente em seu coração, que ele fortaleça a sua fé, que ele renove a sua esperança e que ele aumente a sua sabedoria e que ele conserve a sua sensibilidade espiritual e que acima de tudo você permaneça fiel até o fim. Amém? Então, essa foi a nossa série, O Coração que Teme a Deus. Não é o encerramento da caminhada. É apenas o encerramento desses 30 encontros. A caminhada ela vai continuar. O aprendizado ele vai continuar. A transformação também ela vai continuar. E que nosso coração continue dizendo todos os dias: Senhor, eu quero te temer, quero te honrar e permanecer contigo. Amém? Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que a paz de Cristo esteja com você e que o temor do Senhor permaneça vivo em seu coração, hoje e todos os dias, até o nosso próximo encontro. Até mais.